Eu gostaria de convidar já o próximo palestrante, que é o Dr. Vicente Vieira, uma outra figura muito querida, né, de todos nós, que nos apoiou, né, muito de perto e o tempo todo nesse projeto. Se hoje estamos aqui reunidos fundando a Sobracan, e muito nós devemos a essas duas pessoas, ao Dr. Carlos e ao Dr. Vicente. E gostaria de convidar também o Dr. Pablo Gutenberg, é uma pessoa também muito, muito cara a mim. Nos conhecemos de longa data, um estudioso do tema, um estudioso não só de anestesia, mas também de gestão. E o Dr. Pablo vai fazer a moderação final e gostaria então de convidar o Dr. Vicente para a sua apresentação. Pronto, muito obrigado pela amável introdução que foi feita. Como é óbvio, fico muito feliz de ver este projeto da Sobracan ganhar asas. Espero que voe muito alto, e se pudermos, como é óbvio, ajudar, superando um bocadinho para que voe muito alto e durante muito tempo, certamente todos nós na Associação Portuguesa de Cirurgia de Ambulatório faremos esse trabalho. Pronto, então em relação aos desafios para o anestesiologista em cirurgia ambulatorial. Pronto, vou começar a falar na avaliação pré-operatória, depois terei um desenvolvimento um bocadinho mais alongado sobre as técnicas anestésicas e finalmente terminarei com o papel do anestesiologista na recuperação e alta do paciente. Na avaliação pré-operatória, há 3 aspectos que temos que levar em linha de conta: a verificação dos critérios de admissão, uma competência obviamente do anestesiologista, o exame físico e a verificação dos meios complementares de diagnóstico. Em relação aos critérios de admissão, o Dr. Carlos Magalhães já falou sobre eles, eu não vou explorar mais estes 3 critérios, 3 grupos de critérios: os critérios cirúrgicos, os critérios clínicos e os critérios sociais que ele já falou. Em relação ao exame físico, para nós anestesiologistas é sempre um desafio muito grande a via aérea. Inicialmente os pacientes a quem identificávamos uma via aérea, a abordagem de uma via aérea potencialmente difícil, eram excluídos ou banidos dos regimes de cirurgia ambulatorial. Isso hoje já não é bem assim. Obviamente que um paciente com uma via aérea difícil constitui um desafio para o anestesiologista, mas com os dispositivos que temos neste momento ao nosso dispor e com o treino que vamos adquirindo no manuseamento de dispositivos supraglóticos, a via aérea difícil não deixa de ser um desafio, mas já não é um critério de exclusão para abordarmos o paciente em regime de cirurgia de ambulatório. Dentro do exame físico também obviamente levamos em linha de conta os indicadores biométricos, nomeadamente o peso e a altura. E eu aqui gostava de abrir um pequeno parênteses para dizer que também quando começávamos a trabalhar em cirurgia ambulatorial, deixávamos de fora pacientes com índice de massa corporal superior a 35, ok? E isso hoje em dia também já fomos aos poucos alargando, aumentando um bocadinho mais, tornando um bocadinho mais abrangentes estes critérios, e o índice de massa corporal só por si já não é um fator limitante para a inclusão do paciente obeso em cirurgia de ambulatório. Temos que ter em linha de conta também as comorbilidades e se essas comorbilidades estão ou não controladas no paciente obeso. Também, obviamente, é diferente fazermos num paciente obeso uma cirurgia de túnel cárpico, de canal do carpo, ou de fazer uma cirurgia de colcistectomia laparoscópica, por exemplo. Portanto, o procedimento cirúrgico em si também é importante. E também, como é óbvio, é completamente diferente se o procedimento é feito por uma equipa experiente num hospital central com recurso, apoio, quer a nível de recursos humanos, quer a nível de instrumentos e equipamentos
de monitorização, ou se fazemos isto numa unidade de satélite, longe de tudo e longe dos principais equipamentos e equipas de emergência. Em relação aos meios complementares de diagnóstico, abandonámos um bocadinho aquele paradigma de protocolo pré-cirúrgico em que todos os doentes tinham que ter um batalhão de análises, um raio-x de tórax e um eletrocardiograma, para resumirmos esta avaliação apenas a grupos muito específicos, analisados quase caso a caso, e eu diria que temos, por exemplo, um protocolo no meu serviço onde não fazemos eletrocardiograma por rotina a homens com menos de 50 anos, nem a mulheres com menos de 55 anos, exceto se tiverem alguma doença cardíaca prévia. Em relação às análises, também consideramos um completo desperdício de recursos fazer, por exemplo, um hemograma a um paciente que vai ser operado a uma catarata, ou fazer umas provas de coagulação a um paciente que vai ser submetido a um procedimento periférico onde a perda sanguínea é mínima e facilmente controlável. A radiografia de tórax também não constitui rotina pré-operatória, exceto se o paciente tiver doença respiratória ou se for um fumador pesado à longa data. Estes são os principais aspectos da avaliação pré-anestésica. Em relação à técnica anestésica, de um modo geral, os principais objetivos são, obviamente, garantir a eficiência. Nós queremos que o paciente seja rapidamente intervencionado e que também seja de forma o mais rápida possível colocado em condições fisiológicas para poder ter alta, em segurança, obviamente. A segurança é, sem dúvida, o pilar mais importante de todo o nosso pensamento. Devemos estar sempre a pensar em segurança, segurança, segurança. Tudo o que fazemos é a pensar na segurança do paciente. Obviamente, também temos em linha de conta o fator satisfação. Queremos que o paciente saia da unidade e que fique satisfeito com o atendimento que lhe foi dado, mas a segurança será sempre o principal a ter em conta. Como interessa-nos a todos nós, contribuintes, também que o funcione de forma sustentável. Recursos que são atribuídos a um programa de cirurgia de ambulatório possam ser utilizados durante muito tempo. Em relação à anestesia geral, há vários aspectos a ter em conta, ok? A monitorização, como é óbvio, faz parte de uma estratégia de tentarmos controlar não só a monitorização standard da frequência cardíaca, da saturação do periférica de oxigênio, da pressão arterial não invasiva, mas queremos também monitorizar a profundidade anestésica. Quando utilizamos relaxantes neuromusculares, queremos fazer monitorização também do relaxamento neuromuscular. Isto porquê? Porque queremos, obviamente, titular os nossos fármacos de uma forma muito rigorosa, por forma a que do mínimo de utilização desses fármacos resulte o mínimo de efeitos colaterais, mas também o mínimo de tempo possível de estadia na unidade de cirurgia de ambulatório. Em relação à via aérea, eu já falei um pouco sobre isso. Tentamos ser o minimamente invasivos possível, tentamos sempre preferir os dispositivos supraglóticos à intubação orotraqueal e, sempre que possível, evitar também os dispositivos supraglóticos, tentar não ser invasivos da via aérea, quer utilizando técnicas de anestesia locorregional, como vamos ver à frente, quer utilizando apenas suplementação de oxigênio por catéteres nasais. A anestesia intravenosa ou a manutenção com halogenados tem-se verificado ao longo de muitos anos de trabalhos e estudos de investigação que não traz grande vantagem uma técnica em relação à outra. O que conta no final realmente é a incidência de náusea e vômitos e o tempo que demora o paciente a ter condições para ter alta para casa, e
avaliadas bem as duas técnicas no final, não há uma vantagem clara de uma técnica em relação à outra. Eu diria que a experiência do anestesista com uma técnica ou com outra será o fator a ter em conta. Os opioides e os relaxantes neuromusculares, eu diria que são de facto os grupos farmacológicos que são o papão da cirurgia de ambulatório, por assim dizer. Acho que são os grupos a evitar ou a tentar minimizar, por serem aqueles fármacos que mais efeitos colaterais indesejáveis trazem no pós-operatório, seja por depressão respiratória que causa dessaturações, períodos de dessaturação pós-operatória, seja por náuseas e vômitos que podem atrasar a alta do paciente, seja por retenção urinária que possam também causar. Estes grupos farmacológicos são de facto os grandes inimigos da cirurgia do ambulatório e devemos usar tudo, não só a monitorização como também a anestesia locorregional para titular a utilização destes fármacos ao mínimo absolutamente necessário. Em relação aos relaxantes neuromusculares, uma palavra só e importante é que também sempre que são necessários para proporcionar ao cirurgião um campo cirúrgico adequado, também não os devemos banir, devemos sim, como disse, fazer uma boa monitorização e no final fazer uma adequada reversão do bloqueio neuromuscular. Temos um fármaco hoje em dia que é específico para Rocuroni e Vecuroni, que é o Sugamadex, e ao qual nós hoje em dia temos acesso relativamente fácil e do qual nos socorremos para obter melhores condições, obviamente, de segurança e de eficiência no fim da anestesia. É óbvio que todo o cirurgião ao operar o doente causa um dano tecidular que vem associado à dor, e esse é talvez o principal objetivo do anestesista, é fazer uma adequada analgesia de forma minimizando os efeitos colaterais dos analgésicos, ter o doente em condições de ter alta e ter a sua dor controlável só com medicação feroz. As náuseas e vômitos também foram identificadas como o principal fator que atrasa a alta e que inclusivamente pode levar a um número indesejável de admissões inesperadas, pelo que a profilaxia das náuseas e vômitos no pós-operatório assume também um papel muito relevante na atividade do anestesiologista. Em relação à anestesia locorregional, os bloqueios de neuroeixo não são propriamente a melhor opção, ok? O bloqueio epidural só muito esporadicamente em situações muito particulares em contraindicação, porém o bloqueio subaracnoideu, quando utilizado em mini-doses com fármacos de ação rápida e de duração curta, pode ter a sua indicação. De facto, o avanço que temos tido nos últimos anos da utilização dos bloqueios de nervo periférico auxiliado por ecografia permitiu-nos atingir um nível de proficiência e de eficiência que quase não compromete o tempo que é necessário a realizar o bloqueio. Muitas vezes assistíamos ao cirurgião que nos fazia um bocadinho de pressão para que nos despachássemos a realizar os bloqueios. A ecografia e o treino que temos hoje em dia com o uso dos ecógrafos já nos permite fazer os bloqueios num tempo que pode ser, entre aspas, perdido no início, mas que será certamente ganho no final da cirurgia, principalmente quando utilizamos salas de bloqueios, block rooms, que são utilizadas para executar os bloqueios de nervo periférico antes do doente entrar na sala de operações. Os bloqueios de fáscia ou de campo são também muito importantes, tal como a escolha, como eu já referi há pouco, do tipo de anestésico local. Em relação aos adjuvantes, nós evitamos usar opioides pelas razões também que já referi, e os outros adjuvantes também são, na maior parte das vezes, evitados, porque também não queremos doentes com bloqueio motor demasiado prolongado, que pode, obviamente, atrasar e comprometer a alta do doente. A anestesia locorregional, mesmo enquanto componente de uma técnica combinada para analgesia, deve ser sempre um componente importante da nossa anestesia, por ter um efeito poupador de opioides e consistir uma estratégia, obviamente, de eficiência.
obviamente esta eficiência só é conseguida, tanto mais é conseguida quanto maior for a perícia, o planeamento e as condições de infraestrutura, como já disse, nomeadamente quando falei nos block rooms, quando temos essas condições de infraestrutura, a eficiência obviamente ganha com isso. Em relação à anestesia local com sedação, pronto, temos aqui uma situação que é controversa, nomeadamente pela sua própria definição, é o que é sedação. Sabemos que a linha que separa a sedação da anestesia geral é uma linha muito ténue. Os fármacos que são usados para a sedação consciente muitas vezes são depressores também da função respiratória, comprometem a segurança, pelo que esta sedação deve ser feita sempre com monitorização assistida pelo anestesista, para que não haja intoxicação por anestésicos locais, para que não haja depressão respiratória, para que não hajam eventos arrítmicos e para que não hajam embolias. Pronto, quando obviamente executada por profissional experiente, por anestesiologista experiente e com equipas cirúrgicas que também estão habituadas a infiltrar o campo operatório, a fazer uso dos anestésicos locais durante a cirurgia para fazer uma anestesia por planos, hoje é a técnica de eleição, porque basicamente o papel do anestesista nestas situações é manter o paciente confortável, idealmente sem sequer perder a consciência. Obviamente a grande vantagem verifica-se depois no pós-operatório imediato, com uma alta muito mais precoce do doente. Em relação à recuperação em alta, nós habitualmente dividimos isto em 3 fases. A fase 1, que corresponde ao recobro anestésico propriamente dito, que não é muito diferente do recobro da cirurgia, da recuperação da cirurgia em regime de internamento, e o recobro de fase 2, que é aquela fase em que o doente já vai iniciando a sua deambulação, que já vai iniciando a toma de líquidos claros, que já vai recebendo algumas instruções para o pós-operatório, inclusivamente nesta fase já pode ter o acompanhamento do seu cuidador e receber também ele indicações para o pós-operatório e para ter os cuidados a ter em casa. E depois temos a fase 3, que é a fase em que o doente já está em casa ou que já está a caminho de sua casa e que está numa fase já de recuperação mais tardia, onde podem também surgir problemas e onde nós também temos que ter alguma informação de como se está a processar essa recuperação. Por isso existe, e em regime de ambulatório, é mandatório que a equipa faça um telefonema ao doente, ou seja, nós próprios procuramos ativamente contactar o doente nas 24 horas seguintes ao procedimento cirúrgico, mas também aos 30 dias. Às 24 horas queremos saber se o doente passou bem a noite, se teve náuseas, se teve vômito, se teve dores, se a dor foi controlada com a medicação que lhe foi prescrita, se teve cefaleia, se teve algum outro tipo de sintoma, dor de garganta, etc. Aos 30 dias o objetivo já é completamente diferente, queremos saber se houve algum problema, alguma intercorrência nos dias anteriores, se teve infecção do local da ferida operatória, se teve que recorrer a alguma unidade de saúde nesse intervalo, se já retomou a sua atividade laboral. Pronto, e depois habitualmente ninguém sabe muito bem dizer qual é a altura ideal para fazermos um inquérito de satisfação, mas esse inquérito de satisfação deve ser feito de forma anónima e enviado para a unidade de cirurgia de ambulatório para que tenhamos da parte do utente o feedback daquilo que podemos melhorar na nossa abordagem. Pronto, foi-me pedido também para falar da evolução da cirurgia ambulatória em Portugal. O Dr. Carlos Magalhães já me roubou um pouco daquilo que eu ia dizer, portanto eu não o vou repetir em algumas coisas que tinha para partilhar convosco, e então vou fazer um breve resumo da evolução da cirurgia ambulatorial em Portugal, vou falar da minha realidade no Hospital de Braga e vou referir-vos também um pouco do papel da Associação Portuguesa de Cirurgia de Ambulatório no desenvolvimento da cirurgia de ambulatório em Portugal. Este gráfico já foi exibido pelo Dr. Carlos Magalhães
Vemos aqui na linha do meio, a azul, a evolução da cirurgia de ambulatório desde o ano 2000, onde representava cerca de 15%, okay, de todo o total de procedimentos programados, e agora temos, como já foi referido pelo Dr. Carlos Magalhães, quase 70% desses procedimentos efetuados em regime de ambulatório. O que é menos bom neste gráfico? É esta outra linha que temos aqui por cima. Se esta linha representa aquilo que fizemos, esta linha de cima representa aquilo que poderíamos ter feito. Ou seja, nós ainda temos um longo caminho a percorrer para que todos aqueles procedimentos que são ambulatorizáveis e que naturalmente também têm vindo ao longo do tempo a ser incluídos nas nossas listas de procedimentos a efetuar, possam atingir uma expressão suficiente na nossa prática clínica, de modo a constituírem também eles em si procedimentos maioritariamente feitos em cirurgia de ambulatório. Que procedimentos são esses? São as tiroidectomias, as hemitiroidectomias ou tiroidectomias totais, são as colcistectomias laparoscópicas, são as heminefrectomias, são as prostatectomia laparoscópica, também já se vai fazendo em alguns centros, são as hemicolectomias direitas laparoscópicas, que também já podem ser feitas, são as mastectomias totais, também são procedimentos ambulatorizáveis, portanto são procedimentos mais complexos que já se fazem noutras regiões do planeta, nomeadamente nos Estados Unidos e nos países nórdicos, onde vou só dar o exemplo, as próteses totais da anca, as próteses totais do joelho, já têm uma percentagem, um percentual de execução em ambulatório muito perto dos 60%. Portanto, é esse caminho que ainda falta percorrer a Portugal. Este é o hospital onde eu trabalho, é um hospital universitário, tem 700 camas, foi inaugurado no ano de 2011, portanto tem menos de 10 anos de existência. Foi um hospital construído novo, mas curiosamente não tinha no seu desenho, não tinha na sua planta uma unidade de cirurgia de ambulatório autónoma. Tivemos que adaptar o bloco operatório central e restringir uma pequena área deste bloco operatório central, restringir esta área à cirurgia de ambulatório, de modo a podermos isolar estes doentes dos doentes da urgência, dos doentes do internamento que vêm infectados com infecções nosocomiais, protegendo ao máximo os doentes de ambulatório deste ambiente mais nocivo do resto do hospital. Bom, ainda assim, começámos em 2011 com 8.000, quase 9.000 cirurgias feitas por ano em regime de ambulatório, e ao longo destes 8 anos fomos crescendo, quer em número absoluto, quer em percentual, sendo que em 2019 68,6%, correspondente a mais de 19.000 procedimentos cirúrgicos, foram feitos em regime de ambulatório. Mas no hospital onde trabalho e na minha unidade de cirurgia de ambulatório, nós não nos preocupamos só com os números, não nos preocupamos só com os números de cirurgias. Se repararem, as especialidades envolvidas são quase todas, algumas com quase 100% de expressão em regime de ambulatório. A oftalmologia é aquela que representa sistematicamente o maior número de procedimentos efetuados, mas tivemos também outras especialidades como cirurgia plástica, como cirurgia geral, como ortopedia, também com números muito expressivos, correspondendo a taxas, a percentagens também muito elevadas de cirurgia de ambulatório, como eu disse, no final correspondem a 68,6%. Eu diria e realçava novamente, não estamos preocupados só com o número de cirurgias, estamos preocupados também com a qualidade do que fazemos. A entidade reguladora da saúde em Portugal é uma entidade estatal que está responsável por fazer auditoria a diversos hospitais e depois compara os hospitais entre si, faz um rating, portanto esses critérios de auditoria são avaliados com 1, 2 ou 3 estrelas,
consoante o indicador se aproxima mais ou menos do ideal. Para dar o exemplo aqui da seleção do doente para a administração de profilaxia de náuseas e vômitos, o meu hospital teve nota máxima, tivemos um valor observado de 98%, quando o valor de referência é 88%. Ficámos aquém por excesso na seleção da profilaxia, do tipo de profilaxia efetuada. A referência seria menos de 80% e nós fizemos um excesso de prescrição de náuseas e vômitos, por isso somos penalizados. Fomos também penalizados na cedência do contacto telefónico, quer isto dizer apenas por 1/10, reparem, a entidade reguladora de saúde não nos deu nota máxima, quer dizer que apenas 79% dos doentes tiveram, da parte da equipa cirúrgica, um número de contacto de emergência para o qual ligar em caso de existência de algum problema. Ficámos aquém, por muito pouco, ficámos aquém do objetivo de 80%, mas não foi por isso que deixámos de ser considerados o melhor hospital do país, em 2017. Portanto, este rating é muito importante, este nível de qualidade foi muito importante para que o meu hospital, que era uma parceria público-privada, pudesse demonstrar uma mais-valia na gestão hospitalar e, como tal, como o Dr. Carlos Magalhães disse há pouco e muito bem, é importante nós não só fazermos, mas também avaliarmos a qualidade daquilo que fazemos e depois, obviamente, torná-la pública, porque só com a transparência e com a comparação com os nossos pares nós podemos saber se estamos bem ou mal posicionados. Em relação ao papel da APCA, da Associação Portuguesa de Cirurgia do Ambulatório, pois o papel é, obviamente, a promoção e a divulgação da cirurgia ambulatorial. Temos o nosso site onde vocês podem consultar diferente tipo de informação, onde temos as nossas guidelines, as nossas newsletters, as nossas informações sobre os nossos congressos, informações sobre a legislação também vigente. Está tudo no nosso site e temos isto bastante atualizado, regularmente atualizado. Participamos também regularmente e sempre que somos convidados em programas de esclarecimento, quer na televisão, quer na rádio, quer em artigos de jornais e revistas, e estamos presentes no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, em diversas redes sociais para ajudar também a divulgação da cirurgia ambulatorial. Temos também um papel importante na educação e formação de médicos e enfermeiros, em congressos, jornadas e reuniões multidisciplinares, envolvemos sempre todas as classes profissionais. Tivemos em 2018 o nosso Congresso Ibérico em Lisboa. Em 2019, como já foi dito, tivemos a honra de receber o Congresso Mundial da IAS na belíssima cidade do Porto, e agora em 2020, se a pandemia nos permitir, vamos realizar o Congresso Ibérico, também em parceria com os nossos amigos espanhóis, na bonita cidade de Coimbra. Elaborámos recomendações e guidelines para quase tudo, para anestesia locorregional, para náuseas e vômitos, para analgesia, para tromboprofilaxia, para tratamento do doente idoso e do doente obeso. Temos mais recentemente também recomendações para a retoma da atividade cirúrgica após a era Covid. Na educação e formação também temos um papel importante na atribuição de prémios e bolsas para os melhores trabalhos de investigação na área da cirurgia de ambulatório. Recebemos com muito gosto, com muita boa vontade, os colegas que nos visitam de diferentes unidades, que nos vêm procurar para fazer pequenos estágios. Aqui tenho só fotografias das pessoas mais bonitas que me visitaram nos últimos 12 meses. Temos, como também já foi dito, a colaboração nos cursos Teach the Teachers, que já fizemos em Cabo Verde, que já fizemos em Moçambique e que estamos obviamente à espera de ser convidados para realizar no Brasil, numa destas próximas oportunidades. Damos também o nosso patrocínio científico a outras sociedades e aos eventos de outras sociedades.
Sociedade Portuguesa de Anestesia, o Clube de Anestesia Regional, Sociedade Portuguesa de Cirurgia, Sociedade Portuguesa de Cirurgia Minimamente Invasiva, a Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portuguesas, a Associação Espanhola de Cirurgia de Ambulatório e agora, e eu espero que no futuro, muitas vezes, com a Sobracam. Em relação ao nosso papel na colaboração com o poder político, o Carlos Magalhães já referiu e eu não vou repetir a nossa colaboração que temos dado na elaboração de relatórios importantes para o Ministério da Saúde e as entidades responsáveis, políticas responsáveis do nosso país, poderem alterar a legislação de forma que haja mais justiça, quer no financiamento dos hospitais, quer nos benefícios que os doentes têm da cirurgia de ambulatório. Sendo assim, para concluir, acho que a cirurgia ambulatorial pode ser o maior salto efetivo na qualidade da saúde para o Brasil. Porquê? Porque é melhor para o paciente, desde logo traz-lhe mais segurança, mais conforto, o maior envolvimento dos seus cuidadores e também é melhor para os seus profissionais. A abordagem multidisciplinar, o trabalho em equipa torna o trabalho mais motivador, mais gratificante e acabamos o dia quase sempre com um sorriso nos lábios. Melhor para as instituições de saúde também, porque promove a eficiência com maior sustentabilidade e diminui as listas de espera. É melhor para os contribuintes porque faz-se mais cirurgia com menos dinheiro e também é melhor para os políticos. Porquê? Porque isso traz-lhes mais votos. É aqui que vocês, como sociedade, têm a missão de os convencer que todas estas melhorias vão-lhes trazer mais votos e, portanto, têm que trazer o interesse dos políticos para esta área. Muito obrigado pelo convite, peço desculpa pela minha apresentação, que eu sei que foi demasiado exaustiva, mas acho que era importante deixar todas estas mensagens de encorajamento para a Sobracam, para ter um futuro auspicioso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Vicente. Brilhante sua apresentação, nos deixa aí muitos desafios, mas também muitos argumentos, né, para travar essa luta. Antes de convidar o doutor Pablo, que vai fazer essa moderação, uma surpresa para toda a nossa plateia, a gente tem o prazer de anunciar que temos aqui conosco a professora Beverly Philip. Ela é professora da Universidade de Harvard, da Escola Médica de Harvard, e é atual presidente eleita da Sociedade Americana de Anestesia e ex-presidente da Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial. Então, ela vai endereçar uma pergunta ao Vicente, fazer um comentário para nós. Professor Beverly Philip, thank you very much for coming, for accepting our invitation. Very kind of you. And please, the word is yours. It is certainly a pleasure to be here with you. I want to congratulate the organizers of the webinar and the founders and leaders of Sobracam. This is an exciting step that will certainly improve patient care in Brazil. After the talks from Vicente and Carlos, I need to take just a moment to add my compliments for their guidance to this new organization. At the IAS Congress in Porto, in Braga, and then at the Brazilian Congress, when we were together in Goiânia, Vicente and Carlos provided encouragement, support, and detailed advice. With their other colleagues from APCA that are on today's program, together they show that a successful ambulatory surgery society and ambulatory surgery care itself is always multidisciplinary. To the new Sobracam, congratulations, welcome to the world of ambulatory surgery and to IAAS. I do have a question. Vicente, do you think that ambulatory surgery can have the same success in Brazil as it did in the USA and in Europe? Yeah, thank you, Beverly. Thank you for your question. And I don't have any doubt. I'm sure it will. Not only because it has motivated people, motivated surgeons, motivated anesthesiologists and nurses, but because we are now facing a very huge economic crisis.
And it's in difficult times that politicians will look with very interesting perspectives the development of ambulatory surgery. We all know as physicians and as nurses that getting the patient home safe and as quickly as possible is the best for him. But politicians maybe don't know till now that that is the most effective way of doing most of the procedures at the lowest cost. So I think now we have the opportunity to get their attention. And I know that Pablo, Fabio, Juliana, and Valkyria have the perfect timing to introduce them to this subject. And I am sure that once Sobracam is founded, all the other scientific societies, from the Brazilian Society of Anesthesiologists to the surgeons societies, to the nurses associations, I know they are all going to support ambulatory surgery very much. I am sure this is the correct timing for them to have success in ambulatory surgery, because they are leaders in other activities. They were leaders in Formula One. I remember Ayrton Senna. They were leaders in football. And I remember most of the world champions Brazilian teams have won. And I know they are the best at a lot of things. And I know that in a few years they will be better than us, the Portuguese. I know they will be better than you, the Americans, because they have the guts, they have the courage to do so. Thank you very much, Vicente. Thank you very much, Beverly Philip. Such kind and encouraging words you have addressed to us. It's a huge responsibility, and we are willing to take this responsibility, and we hope to do a lot for Brazilian society as well, because we do believe that ambulatory surgery is an answer, is a proper answer for all the challenges that not only the COVID, the pandemic poses, but that the moment requires. Thank you very much. Pablo, gostaria de convidar o Dr. Pablo Gutenberg. Ele é anestesista, anestesiologista e vai então fazer a moderação com o Dr. Vicente. Thank you, Professor Beverly, for the words. Vicente, muito obrigado. Não se tem nem o que colocar aqui, né? Você foi brilhante, né, no seu posicionamento aí, colocou o que nos foi proposto, né? Porque desde que quando eu iniciei essa ideia da cirurgia ambulatorial, né? Quando eu descobri o que era e fui estudar, foi meu TCC de conclusão do meu MBA. Eu me apaixonei e falei, poxa, a gente tem que existir isso aqui, por que não tem isso no Brasil, né? E foi daí que conheci alguns poucos serviços no Brasil que já estão fazendo isso. E numa aula eu tive o contato de reencontrar o Fábio, e a gente movimentou com a ajuda de vocês, da Sociedade Portuguesa, para nascer a Sobracam. Então, tem aqui N perguntas, eu acho que vai ser mais um webinar depois a gente fazer sobre a anestesia dentro do ambulatório, isso aí cabe muita coisa, né? Desde os procedimentos, por exemplo, agora aqui em Brasília, a gente está falando da realidade, como dizem, né? O Brasil são vários Brasis, cada é um continente, o tamanho dele, cada ponto tem uma particularidade em várias coisas. Na realidade de Brasília, agora que estamos colocando na cabeça dos cirurgiões que os pacientes têm que se passar por uma avaliação pré-anestésica antes da sua cirurgia. Antigamente isso era besteira, isso era falado de perda de tempo, né? E dentro da cirurgia ambulatorial isso não cabe, né? A parte da consulta pré-anestésica.
falando dos custos, né? Mas é mais uma consulta. Eu falei, gente, se você, o cirurgião, mandar para o anestesista, provavelmente ele vai gastar muito menos, porque ele não vai, a maioria dos pacientes não vão precisar ir para cardiologista ou para vários outros especialistas despender mais dinheiro. Então, eu acho que aqui eu não delongar muito, nem só para falar um pouquinho dessa realidade, se puder falar, Vicente, dessa realidade da consulta para anestesia. Existe, eu acho que a eleição do paciente para a cirurgia ambulatorial, ela é 100% feita pelo anestesista, correto? É isso que eu andei lendo e é isso que eu eu observo, né? Quem vai determinar se o paciente é eleito para a cirurgia, se ele é um paciente elegível para fazer cirurgia ambulatorial, seria o anestesista, correto isso? Pablo, não diria tanto assim, eu não colocaria essa responsabilidade toda em cima dos ombros do anestesiologista. O cirurgião, desde logo, quando observa o paciente, se verificar que a cirurgia pode demorar mais do que o tempo razoável para ser efetuada em cirurgia de ambulatório, se ele achar que a cirurgia pode implicar perda sanguínea considerável, se ele achar que pode ter uma manipulação tecidular que comprometa a analgesia no pós-operatório só com medicação Peros, ele mesmo acabará não inscrevendo o paciente para cirurgia ambulatorial, correto? Portanto, logo aí é feita uma primeira triagem, ok? Depois, então, o anestesiologista verifica se o paciente tem a sua condição clínica estabilizada e se tem na sua unidade de cirurgia ambulatorial médicos experientes e condições de monitorização e de recobro adequadas para os pacientes em questão. O Carlos Magalhães referiu, e muito bem, que há pacientes, inclusive ASA 3 e ASA 4, que podem ser operados em cirurgia de ambulatório, mas não em qualquer clínica e não por qualquer cirurgião e não por qualquer anestesista. Você tem que ter a noção de quais são os recursos que tem ao seu dispor e poderão existir centros onde um paciente seria admitido e o mesmo paciente noutro centro não ser admitido por esse centro, não ter, por exemplo, os meios de monitorização adequados. Depois há os critérios sociais e esse muitas vezes na nossa realidade portuguesa quem justifica até a equipa de enfermagem, ok? Portanto, acaba por ser a equipa de enfermagem que verifica se o paciente tem um cuidador capaz de o vigiar e de tomar conta dele nas horas seguintes ao procedimento, até durante os dias seguintes. Acaba por ser a enfermagem que verifica se o paciente tem condições de higiene em casa, se tem acesso a um telefone, por exemplo, se vive num prédio onde não tem acesso a um elevador, por exemplo, e se vai ser operada uma hérnia, esse paciente já não reúne condições para ir para casa no mesmo dia, como é óbvio, e esse é um papel que nós delegamos na equipa de enfermagem por serem equipas que estão habitualmente treinadas com esse tipo de situação, porque também é com elas que habitualmente o período pós-operatório é feito na avaliação telefónica no pós-operatório. Portanto, eu diria que a avaliação pré-operatória para cirurgia de ambulatório é, como tudo o resto, um processo multidisciplinar e não só competência do anestesiologista. Perfeito, Vicente, exatamente. Então a ideia exatamente, é por isso que estamos com enfermeiros, né, cirurgiões, odontólogos, todos juntos aqui para pensar exatamente dessa forma. Perfeito. Muito obrigado aí. Acho que o Fábio pode tocar o barco aí, que senão que a conversa vai ser longa. Muito obrigado, Vicente. Obrigado, Pablo. Obrigado, Vicente. E vamos então para a multidisciplinaridade, né? Mais para transdisciplinaridade